Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, queria convidá-lo para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para não perder nada daquilo que produzimos daqui para frente, que o YouTube vai lhe avisar automaticamente. E se você já é um dos nossos inscritos, um dos nossos seguidores, então o nosso muito obrigado por este fato, por você fazer parte da família Portugal Legal. Sempre quero lembrar, e sempre digo isso aqui no início do vídeo, de que o nosso trabalho é focado na imigração, o nosso trabalho é focado nos vistos, nos legalização, nos processos de manifestação de interesse que estão dentro deste quadro, digamos assim, da legalização, casamentos, enfim, aquilo que diz respeito à vida de um imigrante que sai do seu país, tanto imigrante, e chega em Portugal. E aqui pretende fixar residência, seja uma residência a longo prazo, a curto prazo, temporária, várias categorias de vistos que permitem isto. Ok? Então, este é o nosso foco, esse é o nosso trabalho. Quer entrar em contato conosco? Fique à vontade. Aqui embaixo está o nosso Instagram. Podem fazer uso, podem mandar mensagens, podem enviar os seus casos particulares, o seu processo, a sua dúvida para este endereço que está aqui no Instagram e também para o nosso e-mail, contato@portugallegal.com.br. Portanto, casos pontuais, casos particulares, dúvidas de um processo seu, é esta a maneira. Não manda nos comentários aqui embaixo do vídeo, porque não vão ter resposta nesse momento. Isso aí é única e exclusivamente para comentários genéricos, até para sugestão de pauta. E isto sim pode ser feito aqui embaixo, nos comentários do vídeo. E o pessoal tem feito, e dentro das nossas possibilidades, nós atendemos e fazemos, produzimos o material. Quando for possível. Nem sempre é possível. E nem tudo é possível. Então, deixamos aqui o nosso recado inicial. Pois muito bem. Hoje, dia 25 de agosto de 2022, podemos comemorar porque foi publicado no Diário da República, Diário Eletrônico, a lei que vem regulamentar, melhor dizendo, vem alterar, não regulamentar, desculpa, alterar a lei dos estrangeiros. Aqui está a página do DRA, o Diário da República Eletrônico, lei número 18/2022, do dia 25 de agosto. Isto foi publicado agora e nós temos os meios para vocês descarregarem e fazerem a leitura. Vou deixar também depois embaixo aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar. Mas basicamente é isto. Altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Então, de acordo com aquilo que foi aprovado lá na Assembleia da República, foi para promulgação por parte do excelentíssimo senhor presidente da República. Foi promulgado, foi devolvido para agora publicação no Diário da República Eletrônico, e aqui está. Pois bem, tudo aquilo que nós vínhamos falando nos últimos tempos a respeito agora está publicado, agora é lei. Portanto, a Lei 23/2007, de 4 de julho, sofre aqui com esta lei a sua 9ª alteração e, portanto, todas aquelas situações estão agora legalmente amparadas. Quando eu digo todas aquelas situações, são as alterações que estão relacionadas ao visto, aos vistos CPLP. Estou falando aqui dos novos procedimentos para reagrupamento familiar, da possibilidade de tão logo tenham visto e tenham emprego, a pessoa vai chegar ao CEF, já vai ter o seu NIF, sua segurança, o seu número resolvido, a sua inscrição na Segurança Social resolvida, né? Criou-se prioridade para determinados tipos
de reagrupamento familiar. Então, mudou e mexeu com muita coisa boa. E também mexeu com algumas situações que vão deixar as pessoas com uma responsabilidade um pouco maior no que se refere àquelas situações em que o cidadão é indicado por um agente do CEF, por exemplo, para deixar o país. Neste caso, nós temos regras agora específicas, os dados vão ser inseridos no sistema do CEF, no sistema Schengen 2. Quer dizer, aquela situação de um pouco de tranquilidade de entrada e saída do território português e de permanência mesmo para quem está irregular, isso vai mudar um pouquinho, vai ter uma análise um pouco mais criteriosa sobre determinadas situações. Os vistos novos, o nômade digital, o visto para a procura de trabalho, tudo isso agora está publicado. Mas isto não significa de que nós podemos, a partir de hoje, já que foi publicado, está aí, agora é público, já está no Diário da República, portanto a lei está aí, que nós possamos sair aplicando tudo aquilo que já está nesta lei, tudo aquilo que foi alterado. Muitas pessoas, agora vai, a partir de hoje. Não é assim. E por que não é assim? Eu vou descer aqui, vou cruzar toda a lei, e aqui embaixo, no finalzinho desta lei, bem no finalzinho, nós temos uma coisa muito importante. E ela diz o quê? Lá no artigo 220, vou colocar de volta na tela para vocês. Entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no 30º dia após a data da sua publicação. Portanto, lembrem, eu sempre falava aqui que nós precisamos de regulamentação, precisamos alterar leis, precisamos alterar alguns dispositivos legais para que determinadas alterações que foram agora colocadas na prática, no papel e publicadas, virou lei, possam ser efetivamente aplicadas. Nem tudo do que está aqui depende de regulamentação. Existem coisas aqui que podem ser aplicadas. A partir de quando? A partir do 30º dia, portanto, lá em setembro, final de setembro é que isto pode ser aplicado. Por quê? Mesmo publicado hoje, ela não pode valer a partir de hoje nem a partir de amanhã. Por quê? Porque tem este dispositivo aqui. Nós chamamos aí de um lapso temporal. Existe um interregno entre o que está vigindo, o que vai vigir no futuro. E isto são 30 dias. Então, se você está naquela fila do pessoal que, porque eu vou fazer agora o meu visto para procurar trabalho em Portugal. Calma lá. Primeiro, antes do final de setembro, nem pensar, porque a lei só entra em vigor naquela data. Depois, nós temos algumas situações, como eu sempre disse aqui no canal, que necessitam ser regulamentadas. Você precisa passar instruções claras de como aplicar o que está nesta lei. Como fazer isto? Hoje, nós temos o Decreto-Lei 84/2007, que é o regulamento da Lei da Nacionalidade. Da Lei dos Estrangeiros. Nacionalidade é outra. Este regulamento é que diz o que, como, quais são as regrinhas, como se faz, como se aplica, o que pode, o que não pode para um determinado visto, o que é que eu preciso, o que é que eu preciso para uma manifestação de interesse. Então, perceba, é ali que a coisa vem detalhada e a partir dali que se pode aplicar. Existem coisas que estão aqui nesta lei que a partir do dia 30 automaticamente entram em vigor sem maiores regulamentações. E mesmo que algumas coisas sejam ou não regulamentadas, então se aplicam. Nós temos casos aqui, por exemplo, nós vamos ver, o visto para procurar trabalho vai depender de regulamentação. O visto para nômade digital pode ter algumas situações que sejam necessárias, sejam cabíveis à regulamentação, mas não é obrigatório para tudo, porque em alguns casos nós podemos aplicar o que já existe hoje.
Mas, para todos os efeitos, como foi criado uma coisa nova, isto é uma novidade, o Estado vai dizer, isto aqui se aplica à regra do artigo tal, do decreto tal. Muito bem, então funciona. Caso contrário, não. Caso contrário, nesta regulamentação nova que vem por aí, vão ter de dizer o quê? Visto para a nômade digital, por exemplo, vai se aplicar essa e essa e essa e essa regra. Pronto. São tais documentos, são tais situações que precisam de comprovação, que tipo de comprovação, quais são os fundamentos dessa aplicabilidade. Portanto, dá para soltar e dá para comemorar? Dá para fazer festa? Dá, porque finalmente publicaram a lei. Mas ainda não podemos usufruir dela. Como dito, está lá embaixo, nas últimas 3 linhas do documento, que a presente lei entra em vigor no 30º dia após a sua publicação. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sempre disse que quando isto fosse publicado, quando isto viesse a público, nós estaríamos aqui no canal e estaríamos informando. Pois bem, cumprimos nossa promessa mais uma vez. E eu quero também hoje trazer para vocês uma boa notícia. Isso ainda está agora relacionado nada mais com a questão da imigração, mas é uma situação a que todos aqui em Portugal estão sujeitos, e quem vem para fazer turismo, quem vem para residir em Portugal, quem vem imigrar para Portugal, uma vez que está no território português, está sujeito a estas regras. Vou falar aqui de regras ainda remanescentes da época do Covid-19. E estas regras estão diretamente ligadas ao uso das máscaras. Hoje, após a reunião lá do Conselho de Ministros, a ministra da Saúde veio a público fazer a sua explanação daquilo que aconteceu, daquilo que ocorreu, na área dela, que é a área da saúde, e trouxe uma informação importante. E qual é? A informação é de que, a partir de hoje, estão liberados do uso de máscara todas as pessoas que fazem o uso do transporte público em Portugal, que era ainda um dos setores que estava blindado pelo uso de máscaras. Então, a partir de hoje, se você quiser continuar usando a máscara por uma situação de precaução pessoal, ok, ninguém vai lhe impedir. Mas perceba, não é mais obrigatório o uso de máscaras dentro do transporte público de Portugal. Quando eu falo transporte público, é metro, é comboio, é o autocarro, é o Uber, enfim, todos estes meios de transporte estão agora liberados. Aonde ainda vai ser exigido, e faz, para mim, todo sentido, é hospitais, lares, que são as casas de asilo, como nós chamamos e conhecemos aí no Brasil, onde estão os idosos, onde as pessoas permanecem ali instaladas, e, muito provavelmente ainda, a área laboratorial, portanto, tudo aquilo que tem a ver com saúde, hospitais, clínicas, talvez ainda as farmácias. Ela não foi clara neste sentido, mas faria sentido se nas farmácias ainda fosse exigido. Mas, no demais, vias públicas, transportes públicos, centros comerciais, lojas, bares, restaurantes, discotecas, tudo está liberado a partir de hoje. Então, esta sim é uma boa notícia, principalmente para os que estão aqui, tá? E que no seu dia a dia ainda faziam uso fatal da máscara, e era comum a gente chegar em algum lugar e de repente tinha esquecido, porque já na rua não usa mais, já no mercado não usa mais, no centro comercial não usa mais, entrava no transporte, opa, esqueci a máscara. Aí era um problema. Ou alguém empresta uma, tem uma sobressalente, ou você não podia frequentar aquele espaço, frequentar aquele local e fazer uso daquele serviço. Você era impedido porque a regra era esta. Mas hoje, levantaram a regra, estamos livres das máscaras, então podemos dizer que retomamos a nossa normalidade a partir do dia de hoje, com únicas ressalvas para a questão da saúde. Era isso que eu tinha para fazer hoje,
no sentido de vos trazer essas informações, no sentido de atualizá-los. Agora, vamos ficar aguardando o quê? O regulamento da lei de estrangeiros, e no momento em que isto ocorrer, certamente estaremos novamente aqui no canal, trazendo as informações e dizendo para vocês como é que deve funcionar. 30 dias para que isto passe a valer. Então, final de setembro. E talvez até lá a gente já tenha regulamentação. Então, nós temos aqui 30 dias, depois talvez mais umas semanas e a coisa fique liberada. Perfeito? Senhores, nosso muito obrigado pela audiência de vocês, por serem inscritos em nosso canal. E lembro mais uma vez, se você não é inscrito, faça isso. Vá lá, faça a sua inscrição, deixe aqui no Instagram seus comentários, seus problemas, as suas situações pessoais, ou pelo e-mail, contato@portugallegal.com.br. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar a lei e também aberto o canal para que vocês possam fazer os comentários gerais. No mais, era isso para o dia de hoje. Não esqueçam, sábado, 19 horas aqui de Lisboa, 15 horas do Brasil, nós teremos uma live falando a respeito dos processos de nacionalidade de judeus sefarditas. Como são, o que são, quais os documentos, implicações e estudos, enfim, vamos dar uma geral naquilo que respeita a possibilidade de você conseguir uma nacionalidade sendo descendente de judeu sefardita e principalmente abordando a questão do dia 1º de setembro, que já é na próxima semana, que cria uma barreira, digamos assim, muito forte para quem tem este interesse em buscar essa nacionalidade, e que muitos acham que é uma coisa que não faz o menor sentido, outros concordam. Então é sempre assim, alguns concordam, outros discordam, e alguns pedem prorrogação, enfim. Vamos tratar disto tudo, perfeito? Eu espero vocês aqui, então, no sábado, para a gente tratar da nacionalidade sefardita. Um grande abraço a todos e um excelente restinho de semana. Até lá. Um grande abraço.